entrar bem no meio. Quando é que essa área? Quem? Xiaolong. Xiaolong? Não, o personagem lá na. Já falou agora aí. Sei. Eu sei, parecia um DJ que são do alto. Ele que tem que jogar com o Tiffany, ela falando menor inglês. Acho que é o Rocha. Rocha, Ouvindo. beleza. Não. Bem-vindo Da foto do todos. Rocha. Nós estamos... E eu queria começar falando um pouco sobre o seu personagem até agora, porque é a primeira sessão, ninguém conhece ninguém. Então, vamos descrever os personagens fora de jogo, tá? Vamos começar com... Não pode nem primeira pessoa, falando como se fosse eu. Pode ser, se você preferir. Mas vamos começar com o Dennis. Meu personagem é um Dragonborn Sorcerer, de nome Eli Hadaben. Você quer contar a história? O que você quiser falar dele, pode falar o que você quiser. Só do personagem. Beleza. Vamos... A única coisa que eu quero adicionar aqui é que ele acha que defesa para os fracos. Ele não tem nenhum spell, nenhum atributo de defesa. É só ataque. Beleza. Já viu, né? Vamos cair. Não tem língua pra ele também, não. Defesa pra fracos. Eu indo hoje só começa a parar. Eu tô com 1 de HP, eu corro o ataque, eu ataco. Não morrer, mas é pra morrer com honra, com glória. Já deixa o troco de bronca. Já pensando em PG, cara. Não, isso daí realmente funciona fácil. E vamos seguir pro Rocha. Fala pra gente, Rocha, quem é o seu personagem? Já na minha vez? Sim. Tá bom. Deixa eu só pegar ele. Eu vou tentar fazer um roll, inclusive, porque. Deixa eu lá, vamos lá. O senhor tá quem falhando falou? muito, cara. Não, falou muito também os dados. E por que o cara tá fazendo robô, mané? Pois é. Cara, seguinte, Jericó, ele foi um Azimar, que é uma considerada raça com uma naturalidade divina muito grande, e ele foi adotado por um paladino humano nos primórdios do início da igreja de Elias. E dessa forma, assim que ele iniciou, basicamente, aprendendo, né, os ensinamentos desde criança, a partir do seu pai, ele tinha uma naturalidade muito grande para tratar esse tipo de coisa. Fora que, mesmo que antes de ter aprendido todos os ensinamentos dele, fora que mesmo sem ter aprendido a entrar na igreja, eu já tinha algo que era chamado de revelações. Onde Elias falava comigo a partir dos sonhos e me indicava o que precisava de mim e o que eu precisava fazer no futuro. Dessa forma eu cresci com um compromisso muito grande de que meu propósito era muito maior do que simples desejos egoístas de mim mesmo. E dessa forma eu comecei a ter os ensinamentos da Elias e todos os seus... E numa idade um pouco mais madura, eu resolvi deixar da igreja, né, da religião de Elias. Que preencheu espiritualmente. Eu deveria fazer isso com outras pessoas, para ela ver quão bom e quão interessante era você poder ter esse tipo de ligação com a divindade. Eu estava ciente de que isso iria ser muito difícil, porque diversos deuses considerados falsos estavam enganando as pessoas de todos os lados do mundo, e eu precisava mostrar de fato quem era Elias. Só que eu precisava fazer isso de uma forma longe da igreja, uma forma sem utilizar a força bruta, até porque eu deveria ser o diferencial e não forçar as pessoas, e sim mostrar a partir de obras como Elias era importante e bom para todos. Então, dessa forma, eu iniciei a minha... Me fugiu a palavra agora, mas... minha viagem, digamos assim, por todas as partes do mundo, pregando e mostrando quem era Elias para todos. Minha peregrinação, lembrei agora. Beleza. Iniciei a minha peregrinação. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu estarei falando de tudo aquilo que eu aprendi até então. O Elias, estarei sempre ajudando os necessitados e os mais pobres no que eu puder. Não só pregando a palavra de Elias, mas também ajudando, seja trabalhando, seja conseguindo algumas moedas para ajudar na alimentação do dia seguinte dessas pessoas, assim também como curando e fazendo pequenos milagres, que é o que o meu Deus me permite por hora. E assim Elias segue sua peregrinação. Beleza. E o seu personagem, ele tem alguma classe? Ou... Sim, mecanicamente falando, o Jericó, para o meu personagem, ele é um clérigo. Uhum.
Ele é um clérigo e ele preferiu seguir dessa forma, sempre prezando por buscar mais pelo conhecimento em si e pela utilização dos milagres de Elias do que seguir com os guerreiros da igreja, que são os paladinos. Apesar de ele ter uma boa relação com esses guerreiros, ele admirar muito bem a luta deles, ele acredita que as palavras podem convencer muito mais do que atos de força. Dessa forma, ele preferiu seguir como um sacerdote, como um clérigo. Beleza. Mais alguma coisa? Posso passar? Só isso. Pode passar. Então, vamos para o Rola. Diga. Segundo. Pode falar. A Beth tá mandando no Discord que ela tá conseguindo fazer a câmera funcionar. Eu acho que agora não é a hora do que de você você... mandou fazer funcionar, mas ela não funciona no Skype. Beleza. Fala pra ela, se eu puder, que eu tô sem o Discord aqui, mas fala pra ela entrar no Skype e ligar, pelo menos com voz, sabe? Fazer o quê? Agora não é a hora da gente resolver isso. Não, pois é isso que eu queria saber, porque eu vi que tu não tá por lá, então vou... Vamos lá então. João, Posso começar aqui? vai lá. Beleza. Cara, pra vocês entenderem um pouco da história do meu personagem, eu preciso contar um pouquinho das aventuras do pai desse personagem. Que, por mais estranho que pareça, o cara era um elfo. Que ele era o, tipo, como posso dizer, não é bem príncipe, ele era filho de, como se fosse um regente de uma vila, tipo, antiga, que há muito tempo, que habitavam só elfos de todas as variações de raça de elfo. E esse cara, uma vez, ele foi fazer uma expedição com a galera da tribo dele. O barco naufragou, ele parou num lugar que ele não conhecia, acabou conhecendo uma galerinha lá, foi em aventura atrás de uma galera que estava sequestrada, acabou numa cripta que estava cheia de demônio, matou um, intimidou o resto. Desculpa essa letra dinâmica, mas ele matou um, e para intimidar a galera, ele pegou e decidiu beber o sangue desse demônio. E no momento que ele bebeu essa porra... Ele beber pra quê? Ele pegou... E quando ele matou, ele passou a cimitarra na garganta do demônio e pegou e começou a, tipo, pegar e começou a fazer, tipo, com que as gotas de sangue começassem a cair na boca dele e começou a tomar aquele sangue. Era tipo uma técnica que ele tinha de intimidação. Ah, ok. Daí, quando ele fez isso, como eu posso dizer, ele ficou tipo amaldiçoado mesmo. E o primeiro filho que ele tivesse ia nascer um meio demônio, um tiefling, um meio demônio. Então, quando ele teve o filho dele lá, com a magra chamada, esqueci o nome da mãe, Westra, tá foda. Westra Stormwind, ele viu que esse filho tinha uma aparência demoníaca, cara. Uma falha demoníaca. Uma aparência demoníaca. E tipo, aí ele viu o filho escondido da galera, porque o que a galera do Valerijo ia achar se o filho dele fosse a porra de um demônio. E aí tal, ele foi crescendo, vivendo na porra do castelo, por assim dizer, não era bem um castelo, era tipo mais um palácio, sabe? Uhum. Aí ele, um dia, a porra dessa vila foi invadida por bárbaros, saqueada, o pai e a mãe dele morreu, e só sobrou ele e a irmã. Então, ele e a irmã dele começaram a peregrinar por aí, e foi numa dessas viagens que ele achou o cara que tinha matado o pai dele e matou esse pai, esse cara. Uhum.
tipo, pra vingar. Aí ele achou o capacete aquele capacetezinho lá com os chifres, que é o que o meu personagem usa pra esconder a identidade dele. Daí, bom, resumindo é isso, aí ele foi parar aí na ilha, Beleza. nessas viagens dele. E ele tem alguma classe, alguma coisa assim? Ele é um Tiflin bardo. Quase falei bardo. É um Tiflin bardo. Beleza. Show. Bem, só falta Marcelo. Desculpa. Meu personagem é o Tartuk, que ele é um kobold druida. Ele é um kobold assim, mais diferente, assim, que ele é mais inteligente, normal, mais sábio. E ele é cronicamente fraco. Assim, eu não sei se dá pra ficar mais fraco que isso, né? Tem 6 de força. Eu acho que isso é o limite de fraqueza. E que mais? E ele viveu muito tempo em isolamento, né? Ele é um ermitão, sei lá. Uhum. E aí, por conta aí do BG dele, nossa parada aí, ele vai sair desse isolamento, né? Ele vai se aventurar. Beleza. É isso. A aparência dele, fala a aparência dele, ele é bem tribal, assim, você vê que ele é um réptil com várias penas, folhas, e ele tem um caveira de dinossauro assim, na cabeça. Bem tribal, né? É isso. Show. Beleza. Então, eu tinha pedido pra gente tentar definir o que trouxe os personagens de vocês até esse lugar, né? Qual é o objetivo, o porquê que o personagem de vocês está nesse lugar? Vocês chegaram a pensar nisso ou alguém ainda não pensou? Eu montei no meu BG lá qual foi o motivo e eu queria deixar só pra você por enquanto. Beleza, Por sem enquanto. problema. Adicione a Cristina aí, a mulher do nome do Taraveco aí no chat. Oi. Olha aí, ó. Acho que ela poderia fazer a descrição do personagem dela agora, né? Com certeza. Deixa eu botar a voz dela aqui pra gente, 1 minuto. Eu ouvi ela dando oi aí. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te Assim? ouvindo. Eu vou botar você. Também. Eu vou botar você. O que eu quero dizer no Twitch. Tá, então aproveita e me dá 30 segundos aí. Valeu. Por falar em Twitch, a gente está atualmente, bom, pelo menos a gente estávamos com 23 espectadores. Só que tá travado o Twitch agora. Voltou. Minha internet é uma porcaria, então. Eu vou tentar configurar essa semana. Eu vou tentar configurar aqui essa semana, porque a internet aqui onde eu tô é boa. Bastante mais de dia. Aí eu posso fazer o streaming, compartilhar contigo o streaming, hospedar o teu, não sei. A gente pode conversar sobre isso aí durante a semana. Beleza. O que importa é a gente disponibilizar. E isso tudo está sendo gravado agora também, e depois a gente vai. Eu vou fazer o upload pro YouTube e aí a gente vai poder ver quem quiser em tempo real, sabe? Fica melhor por enquanto. Até a gente resolver isso. Beleza. Rafael, você fala daquela cidade, você pode dizer que a gente tá lá? Ai, voltei. O porquê vocês estão nessa ilha, sabe? Onde teoricamente o objetivo vai ser eventualmente, né, acabar com a maldição da morte e destruir o artefato que está causando ela, sabe? A gente já tem ciência disso, certo? Sim. Ou não? Sim, vocês têm ciência de que existe essa maldição e No que... caso... Certo, eu acho que no caso do Jericó, ele acha que esse poder que a Mori tem é o poder que para ele apenas Elias que concede o direito da vida e da morte para as pessoas, então para ele um artefato com tamanho poder na mão das pessoas erradas pode causar o caos e a destruição. Então, para isso, Caralho, cadê aquela barba, aquele bigode e aquele cabelo? aí para isso a própria peregrinação dele
onde eu tinha te falado, né, que ele tinha o objetivo de chegar lá à cidade onde Elias uma vez reinou, como se eu vou considerar como se fosse uma espécie de Jerusalém da vida. Esse era o objetivo final dele. E uma das últimas revelações de Elias foi para ele ir nessa cidade e ele buscar meios de conseguir chegar até esse artefato ou até esse sinal e parar de alguma forma. Beleza. Ele sabe que ele sozinho não tem poder. E ele vai precisar de aliados. E ele sabe que tipo de pessoas que geralmente passa por esse lugar, por essa ilha. Não são as pessoas mais santas, digamos assim, do mundo. Então, ele vai estar ciente do que ele vai precisar de ajuda e ele está esperando encontrar aliados. É basicamente isso, para conseguir chegar até isso. Beleza. Então vamos falar um pouco da personagem da B. Quem é a sua personagem, B? Mas todo mundo já falou de todos os personagens de todo mundo? Já. Puta que pariu, que mal Infelizmente tava já. aqui. Falta tu. Olha, do meu você perdeu muita coisa, porque eu só falei o nome, raça e classe. Eu também. Exatamente. Que bom, assim, só pra saber que eu não sou nem pagando mico, assim, porque eu não pensei, assim, num background extenso, sabe? Não, eu pensei no background, só que eu preciso parar um tempo pra conversar com um tempo que eu tenho um tempo e que o Rafa tem um tempo pra conversar com ele, porque eu quero fazer algumas outras coisas com o background. Então, eu tô exatamente assim, mais ou menos nessa mesma situação. Mas assim, ela é uma ladina, tipo de boinha, assim, sabe? Meio quieta. Que. Oi? Ladino, Ladino, Caralho. E assim, ela tá ali pra resolver essa porra e tentar ganhar dinheiro, sabe? Essa é a motivação dela. Ok. Beleza. Show. É nóis. Então, alguém mais quer adicionar alguma outra coisa? O personagem, eu diria que ele foi o Tatu, né? Ele vai pra essa ilha, porque além do fascínio que ele tem por ruínas e coisas de civilizações antigas, essas coisinhas que eu imagino que tem muito, né? Na Vila Tumba e tal. Além disso, né? Ele provavelmente, tipo, esse negócio da morte, tal, da parada que tá falando, não é um negócio natural, né? E ele meio que lutaria contra isso, entendeu? A minha personagem se incomoda um pouco com isso também. Ótimo. Olha, eu queria saber por que o Tartuk tá embaixo do meu token. Cara, eu não sei o que acontece com o Tartuk, que ele se move no dúvida, sabe? Ele Ele é plágio. Ele é plágio ele tá aqui e depois sumiu. O Tartuk já tá me venerando, cara. Não, aí, calma lá. é normal, né, Vamos cara? começar então? Vamos. Eu vou só explicar pra quem for assistindo no futuro ou quem estiver assistindo agora que quem ainda não percebeu, nós vamos jogar Tomb of Annihilation no Roll20 e nós estamos usando as regras de quinta edição do D&D. Mas o módulo, inicialmente ele foi escrito para Forgotten Realms e nós não estamos jogando em Forgotten Realms. É um ambiente que foi feito por nós, né, pelos jogadores que jogam nessa campanha desde 1998, então a gente vai continuar nela. Porém, a gente criou uma ilha, sabe, semelhante ao que seria a campanha, apesar de que a campanha não é exatamente uma ilha, mas pra gente vai ser. E eu vou utilizar mais ou menos, basicamente, todos os mesmos nomes, as mesmas localidades, só pra ficar fácil pra gente jogar o módulo. Porém, algumas coisas vão ser mudadas, então só pra deixar claro que se alguém achar estranho, tipo, por que isso está acontecendo assim, assado, simplesmente por causa disso. Os deuses são diferentes, o mundo é diferente, isso não é Forgotten Realms. Beleza? Ok? Show. Então, nós vamos começar nosso jogo explicando um pouco de como foi a viagem de vocês até aqui. Porque nesse mundo, né, essa ilha, ela é protegida por uma densa bruma que ela tem capacidades mágicas, sabe, de isolar essa ilha do plano de origem que ela fica, do plano primário que ela fica. Então a única forma de atravessar essas brumas é com o uso de um Mistwalker. Ok. Então, não é qualquer um que consegue chegar aí querendo, sabe? A outra forma de se chegar aí é que essas brumas, elas têm também a habilidade de aleatoriamente aparecer em outros planos primários e sugar pessoas pra dentro. Então,
a maioria de vocês, eu acredito que tenham vindo para cá se utilizando de da igreja, de onde o Jericó, na verdade, é um sacerdote. E eles têm, obviamente, como ele falou, o Elias ele deveria ser a pessoa controlando a vida e a morte, né? Essa é a missão de um Deus e não de um artefato. Então, a igreja ela tem muito interesse em acabar com essa maldição e com destruir esse artefato. Então, ela tem criado expedições até essa ilha que servem duas funções. Uma é espalhar o nome de Elias e a religião de Elias por esse lugar que ainda não está convertido à igreja. E, obviamente, o objetivo de acabar com essa maldição e destruir esse artefato. Então, eles bancaram essa viagem para todos vocês, com exceção da Ling. Ela chegou aqui de outra forma, a gente já discutiu antes no background dela, como é que ela veio parar aí. Mas vocês vieram, olha, a gente tá te vendo, Bê. Conseguiu, hein? Ela me disse que ia fazer uma coisa, quer dizer, ela disse aqui no grupo que ia fazer uma coisa que não tinha tentado antes. Dessa vez funcionou. Não sei se você consegue ouvir a gente, mas a gente consegue te ver. Pelo visto ela não consegue ouvir, mas pelo menos ela tá lá. Então, acontece que os Mistwalkers, eles não são criaturas muito boazinhas, sabe? Eles são criaturas muito raras, eles são primordiais, ou seja, eles teoricamente habitam o universo, né, os planos, antes mesmo dos primeiros povos antigos, tipo os elfos e os primórdios dos humanos habitarem esses planos. Eles foram praticamente os primeiros, ou uma das primeiras criaturas no universo. E eles têm essas habilidades, né, de se movimentar por essas brumas místicas. Mas eles geralmente não são criaturas bondosas, sabe? Eles são criaturas geralmente bem maliciosas, na verdade. E eles, basicamente, como eles têm essa capacidade de atravessar as brumas, eles ganham a vida deles carregando pessoas para lá e para cá, através dessas brumas, que a ilha é só um dos lugares que são envoltos pelas brumas, mas tem vários lugares espalhados pelos planos assim. Então, eles foram pagos pela igreja, na verdade, ele... Está atualmente bom, pelo menos a gente estávamos com 23 espectadores. Só que está travado o Twitch agora. Achar aqui. Voltou. O nome dele é Captain Drake. Ele... Deixa eu ver se eu consigo mandar... Eu tô tentando botar lá no Roll20, só pra vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ver lá? Beleza. Então esse é o Captain Drake e aqueles demônios bonitinhos com ele são a tripulação dele. Ele é mais mal. Ele o quê? Ele aguenta uma fireball. Eu acho que sim, cara. Eu acho que todos eles ali aguentam muitas fireballs, na verdade. Eu acho que, na verdade, eles cagam pra fireballs. Só pra ver se era pra eu tentar ou não, já que assim eu não tento. Tranquilo. Então, enfim, ele trouxe vocês. A viagem foi bem estranha, sabe? O barco que vocês usaram, ele parece um barco basicamente vivo, sabe? O barco tem tentáculos e coisas assim, ele se movimenta naturalmente, sabe? Sem precisar de vento, ou sem precisar de ninguém remando, enfim. Porém,
ah, ah, mesmo esse barco se movimentando naturalmente, assim, a viagem foi bem tensa quando vocês entraram na mist, né, nas brumas. Porque... Na névoa? O quê? Na névoa? Na névoa, isso. Porque vocês não veem nada, né? E vocês só sentem e ouvem o que está se passando, sabe? Então vocês ouvem esses tripulantes deles, que claramente são demônios, né? E gritando e alguns morrendo, lutando, enfim. Mas vocês todos foram mantidos em segurança debaixo do convés, só ouvindo mesmo o que estava acontecendo lá fora e sentindo os movimentos dos barcos. Às vezes esse barco caindo quase que em queda livre, sabe? E parando e pedaços de madeira do barco quebrando, enfim. Então não é uma situação muito agradável, sabe, essa viagem. Ela levou uns 3 dias nessa situação. Quando finalmente vocês conseguiram sair dessas brumas, vocês estavam... E agora eu tô vendo e ouvindo todo mundo, né? Acredito. Beleza, maravilha. Aí, agora sim, hein? Muito bom. Quando vocês finalmente conseguem sair dessas brumas, sabe, o barco tá numa situação bem capenga, precária. Basicamente ele não tem mais como navegar. Mas pelo visto isso já era algo esperado, porque já tem um barco próximo esperando por vocês, e assim que ele avista o barco de vocês atravessando as brumas, eles remam até vocês e o Capitão Drake, ele dá as ordens para que vocês comecem a se preparar e a pegar os seus pertences, porque vocês vão mudar de barco. E é isso que acontece, todo mundo se prepara, todo mundo pega o que precisaria levar. E vocês deixam a tripulação, dessa tripulação bem esquisita para trás, e embarcam num barco bem mais normal, eu diria. Vocês de longe já conseguem ver a ilha, a selva, sabe, da ilha e também o porto. Vocês começam a seguir até esse porto. E todos vocês agora estão nesse barquinho que é bem menor do que o barco que vocês vieram, sabe? Inclusive a Link tá lá também, ela também teve as próprias aventuras da viagem dela. Mas ela também já foi resgatada por esse barco e estão todos vocês aí dentro, com mais algumas outras pessoas também, indo em direção à ilha e ao porto. E quando vocês já estavam bem próximos, sabe, vocês já conseguem ver detalhes das muralhas e dos portões da cidade. Um barco que estava saindo da cidade em direção a alto mar parece começar a se aproximar de vocês, sabe? E conforme ele vai se aproximando mais e mais, vocês veem que a tripulação do barco de vocês, apesar de estarem tentando evitar demonstrar qualquer coisa, sabe, eles acabam não conseguindo evitar também, e eles estão parecendo bem agitados, sabe, bem nervosos. Quem que tá embaixo do convés e quem que tá em cima do convés, só pra eu saber? Eu provavelmente tô em cima. Eu também. Eu tô embaixo. Eu tô embaixo. Fazendo as minhas orações para que possamos chegar bem. Ok. Então, a B tá em cima, o Douglas tá embaixo, o Marcelo tá em cima, o João tá onde? É isso aí. Eu tô em cima, E o Denis? Embaixo. Beleza. Haja cachaça. Haja cachaça. Deixa eu só preparar uma coisa aqui pra vocês, me dá um segundo. Eu não sei o porquê que isso aconteceu aqui. Beleza.
Só uma coisa que eu tinha esquecido de falar antes, que era o meu motivo para também para sair, que um deles era porque eu tinha peregrinado, e outro deles era porque a irmã do meu personagem, né, no caso, que é uma clériga, ela tinha ido pra essa ilha antes porque, né, por todo esse tema aí da artefato, dessa porra, ela foi lá pra dessa porra, que tá rolando. É muito bem, tipo, e ver isso também, porque... Ótimo. Ok, eu vou trazer vocês aqui para esse mapa, mas enfim. O barco se aproxima. O barco de vocês começa a abaixar as velas, sabe? Quer dizer, no caso, a levantar as velas. E o barco começa a perder velocidade até parar. E esse outro barco, ele encosta bem próximo do barco de vocês. Eles jogam cordas e ganchos nos barcos, sabe? Para vocês se aproximarem um pouco mais sem danificar os barcos. E vocês veem pessoas botando pranchas, sabe? Para atravessar de um barco para outro. E algumas pessoas começam, na verdade, 4 pessoas entram no barco de vocês e parecem que estão fazendo algum tipo de inspeção, sabe? Eles estão vestidos com roupas de couro. Todos eles carregam cimitarras que estão nas mãos, sacadas, sabe? E eles têm bestas leves nas costas. Eu quero me esconder. Beleza. Você vai se esconder ali em cima mesmo? Tentar arranjar algum lugar para se esconder? Talvez num barril que cai no kobold, alguma coisa assim. Eu acho que não vai ser difícil encontrar um barril que cabe no kobold, não. Faz Só um buraquinho então assim, entendeu? faz um teste de stealth. O cara vai ver o Chaves, tá ligado? Isso aí. Beleza. Eu vou trazer você Pô, aqui. só um detalhe que eu tô com a Laura em mãos tocando o solinho de Street Online. Beleza. Outras pessoas, Rafael, tem isso navio? De tripulação e de pessoas que estão viajando com o navio. É isso que você está perguntando? Isso. Cara, devem ter por volta de umas 30 no total. Caraca. Eu percebo que provavelmente o barco deu uma remexida, né? Quando ele foi atracado pelos arpões, enfim, parou repentinamente a velocidade e eu subo. Eu termino minha prece, minha oração e já percebo que algo de errado não está certo e subo pro convés. Beleza. Eu vou te botar aqui na escada. Vamos botar aqui uma marca no Taruk. Que ele tá escondidinho. Pum. A marca ocupa praticamente o token dele todo, coitado. Gente, evitem... ok. Beleza. E... enfim, esses... o Jericó chega lá. E você vê esses cidadãos andando pelo barco, examinando as pessoas, sabe? Examinando o barco, enfim, parecem estar fazendo algum tipo de inspeção. Eu cheguei a ser notificado pela própria igreja se algo do tipo aconteceria, se a gente toparia com alguém parecido com eles e tal. Não. Se é comum isso. Não, ninguém te explicou nada, ninguém te falou nada. Eles são grandes, parecem fortes. Assim. Eles estão o quê? Eles são grandões, fortões, assim, botam nas mãos assim e tal. Eles não são muito grandões e muito fortes, não. Eles têm um físico 12, o que é acima da média, sabe? Mas pra vocês, não é tanta coisa assim, não. Alguém vai fazer mais alguma coisa? Eu vou lá falar com um deles. Me aproximo de um deles aqui. De repente, desse daqui, olha, que é o que parece ser o que tá dando ordem, sabe, pros outros. Isso. Aproximo dele. Alguém vai fazer mais alguma coisa, gente? Senão eu vou falar com ele e toma um tempo de vocês. Tem pessoas que querem fazer alguma coisa também. Eu vou ficar observando o papo, mas não vou fazer nada não. Beleza.
Ok? Então, eu prossigo desse primeiro aqui. Eu sempre uso a cruz, eu tenho no peito. Então, eu vou segurando a cruz assim e estendo a mão para ele e falo que a paz de Elias esteja com você, irmão. Como eu posso ajudá-lo? Que trazem vocês ao nosso navio? Não se preocupe, homem. Não tem nada demais aqui. Você é o capitão desse lugar? Não, eu sou apenas um sacerdote. Temos aqui o nosso capitão do navio, mas sou responsável por levar um certo grupo além mar e chegarmos até a ilha tão esperada, mas não nos notificaram que iríamos passar por uma vistoria como essa. Considere isso uma vistoria surpresa. E quem seriam vocês? Considere-nos pessoas surpresas. Por sinal, pra gente não perder muito tempo aqui, esse barco parece grande pra inspecionarmos ele todo. Você não quer resolver isso de alguma forma mais rápida? Eu olho pra ele assim, coloco a mão no queixo, já começo a sentir do que ele está falando. Falo, olha, esse navio leva pessoas e aparentemente não levamos posses conosco, a não ser as poucas bagagens que irão nos permitir passar os primeiros até a ilha. Eu acho que vocês encontraram um navio errado. Vocês deveriam, de repente, tentar barganhar isso com um navio maior, que tivesse mais posses. Eu acho que aqui as pessoas não têm o que você procura. Olha, eu tô, na verdade, vendo algumas meninas bem jovens ainda. O que você acha? Você me dá, sei lá, 10 delas e você pode seguir caminho. Eu olho em volta. Eu conto com os olhos quantos eu vejo no navio. Quantos dedos? Devem ter umas, sei lá, 6 mulheres, sabe? A grande maioria são homens. 6 mulheres considerando a Link. Com os homens mesmo. Quantos homens que estão ali? Deve ter 30 no total. 30 do grupo dele? Não, do grupo dele só tem 4. Ainda tem gente no outro navio. Desculpa, são 5. 5 deles. Ainda tem gente no navio, né? Que não aportou vocês, mas no navio de vocês só tem 5 deles. Eu olho pra ele e falo, olha, não negociamos desde pessoas aqui, amigo. E se me permite, eu chego até a colocar a mão no ombro dele. Somos todos. Ele tá com a arma sacada, tá? Se você faz menção de tocá-lo, ele faz menção de que vai arrancar sua mão do seu braço. Eu paro a mão assim, tipo, como que quisesse mostrar pra ele que eu não ia fazer nenhuma atitude suspeita. Eu volto a mão ao meu cinto. Isso, eu levanto a mão. Falo, olha, somos aqui pessoas pacíficas e não queremos nenhuma confusão aqui. Mas, como ele falou, não negociamos pessoas em vidas de ninguém. E eu acho que, por mais que não tenhamos muitas coisas, armas, temos em um bom número. Você não vai querer confusão com essas pessoas. Já que vocês não negociam em pessoas, eu aceito a sua proposta de nos entregar armas. Podem me passar todas as armas de vocês, eu estou satisfeito com isso. Dá um minuto, por favor. Eu viro as costas e vou me dirigir até o capitão do navio. Ele tá lá no timão. Olha para ele e falo, capitão, você conhece, aparentemente estamos lidando aí com piratas. Eles estão em um número considerável e acho que não temos pessoas suficientes para lidar com o tamanho do exército. Talvez até sim, até porque a fé que temos nos nossos deuses supera qualquer desafio e qualquer dificuldade no nosso caminho, mas não temos como colocar pessoas em risco. Você teria algo de extra para abrir mão, para evitarmos qualquer violência aqui? Sim, eu tenho ouro. Eu olho para ele e falo, seu ouro seria sacrificado por uma boa causa. Vidas de pessoas seriam poupadas. Você não acha? Esse ouro foi pago para mim, para que eu pudesse transportar vocês. Se eu entregar o meu ouro, por que eu transportaria vocês? Agora eu tô vendo e ouvindo todo mundo, né? Eu olho pra ele, se aproximo e falo quantos homens você tem. Agora sim, hein? Nós temos 12. Bom. Mas nós não somos combatentes, nós somos marinheiros, senhor. Pescadores. Eu olho pra ele e falo, então escolha. Lutar, perder os seus homens e ter fé em Elias que ele vai nos dar a vitória, mas de alguma forma vidas poderão estar em jogo. Ou você vai abrir mão do seu ouro. Qual é mais importante para você? Nós
lidamos muito com esse tipo de pessoas aqui nesses mares, senhor. São pessoas muito cruéis, muito ruins. Mas, por outro lado, esse é o nosso trabalho, sabe? É o que nós fazemos para viver. Então, eu não sei se eu estou disposto a abrir mão do meu ouro. E Eu olho pra ele assim por um momento e baixo a cabeça assim, sabe? Tipo, eu fico meio que sem querer argumentar mais, porque eu vejo que o dele, né? Ele tá fazendo ali o que ele pode. Então, deixa ele continuar. beleza. O cara que você tava falando. E eu olho pra ele e falo, então, tudo bem. Eu olho pro homem novamente. E pra onde? Ele tava pra cima? Aqui? Lá pra cima? Não, o cara que você tava conversando é esse cara aqui, ó. Isso, só que o capitão tá lá pra cima, que eu fui lá até ele, né? Ah, o capitão tá aqui, ó. Continua. Ah, tá. Então ele tá pra cá. Então, deixa eu trazer ele pra cá. Tá, beleza. Então eu falo, tudo bem, você já escolheu. E Elias também estará ao seu lado nessa luta. A sua causa é justa. E por isso vamos vencer essa luta e expulsar esses piratas do seu navio. Ah, você não tá entendendo, senhor. Eu não quero expulsar ninguém, não. Ele tá pedindo uma coisa justa. São só 5 pessoas. Eu não acho que isso vai ser um grande problema. Ou 10 pessoas. Nenhuma vida será sacrificada. Será que você não entende? Se as pessoas estivessem negociando a sua vida, o que você faria, homem? Você não tem direito de restringir a liberdade de ninguém. Eu entendo isso, Eu falo senhor. pra Eu ele não quero que- restringir a liberdade de ninguém, mas no caso não é uma decisão minha, entende? Esses homens, o senhor tá vendo, eles são bem armados e bem preparados, sabe? O que eu posso fazer? Que armas são contra a vontade de Deus? Foi a vontade dele estarmos aqui hoje e ele não abriria mão de nenhuma alma. Se você não liderar os seus homens, eu o farei, capitão. Eu aponto minha mão assim para ele, decida agora. Ele levanta a mão, sabe? Meio que se rendendo, sabe? Senhor, calma, nós não somos combatentes, nós não temos armas, nós não estamos aqui pra lutar, homem. Me desculpe. Eu olho para ele e eu falo assim, Deus age das formas que menos esperamos. Você irá ver como ele estará ao nosso lado. Eu chego aqui perto do timão aqui, tendo uma visão lá de baixo do navio. Eu começo a falar alto para que todos no navio consigam ouvir. Eu falo, tripulantes, como vocês podem ver, os nossos convidados estão aqui para barganhar pelo ouro, o ouro que foi dado a vocês de maneira justa, com o trabalho justo de vocês. Da mesma forma, Dá se um o ouro segundo, for negociado... Rocha. Enquanto você começa a falar, você vê pela sua visão periférica esse cara aqui atrás de você. Ele começa a andar e esse cara daqui, que é o que você estava falando inicialmente, o primeiro que você falou, ele olha pra você rindo, sabe? E corta o próprio, ele faz sinal de quem tá cortando o próprio pescoço com a cimitarra dele, mas obviamente com a parte que não tem fio, sabe? E Sim. você, a movimentação desse cara, tipo, levantando a espada, sabe? Pra te dar uma talhada nas suas costas. Você vai continuar falando ou você quer jogar iniciativa? Tá, eu olho pra ele, me viro, eu puxo minha massa, eu vou continuar falando com uma ação livre, tá? E vou rolar a iniciativa. Ok. Então, à medida que você quiser me permitir continuar falando, eu vou descer o meu escudo da minha mão e minha massa e vou continuar falando, então eu falo iniciativa. Beleza. Joga iniciativa. Quem mais quiser. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu, como tô lá escondido, se eu quiser dar um pulo aqui e surpreender eles, eu consigo agir uma vez antes da iniciativa? Pode ir. Eles não te viram se escondendo, sabe? De... Vou rolar aqui. Rápido. Só... Gente, quando vocês forem jogar iniciativa, escolham primeiro o token de vocês antes de vocês rolarem a iniciativa, porque senão... não... Bagunça tá em turn order. Sim, não vai pra... Rápido. Tá, então como é que eu faço isso? Eu tô lá embaixo. Se você clicar no seu token, tem uma macro que aparece lá em cima à esquerda. Agora que eu vi. Iniciativa, né? Isso. Ah, tá, agora que eu vi. Quem Legal. tá falando comigo? Marcelo? Fênix, diga. Eu tô lá embaixo, tô ouvindo tudo ou não tô conseguindo escutar nada? Você consegue ouvir tudo, porque nesse barco, não sei se você consegue ver no mapa essa área, é toda... Não, tá no escuro aí, tudo escuro pra mim. porque você não tá... Eu tô lá embaixo. Aham. Tá, vou continuar lá embaixo. Mas você tá Eu rolei a iniciativa, Jogou. já tô com as armas em mãos, eu pego minha massa, meu escudo e continuo falando. Calma. Então agora vocês têm a escolha. Calma. Eu vou chamando vocês, tá? Conforme
for a ação de vocês, eu vou falando o nome de vocês e vocês fazem a ação de vocês, tá? Por enquanto, deixa todo mundo jogar a iniciativa pra mim, por favor. Eu posso só fazer a ação, né? Pode. Mas joga a iniciativa de qualquer forma, só pra deixar lá. Ah, tá. E aí Eu também? O Tartuque, ele vai, tá no barrilzinho dele. Joga todo mundo que já Tá no barrilzinho dele aqui, ele é assim. Ele vai quebrar, vai pular no barril assim. Ele, porra, esquisitão, de olho da puta. Ele vai soltar um produto flame desse cara aqui. Beleza. Porra, Diga. eu não vejo meu token. Eu vou botar pra você, desculpa. Eita, que ninguém gosta. E 22 tá top. Como você demorou a fazer a sua ficha, cara, eu não tenho as suas macros prontas ainda, tá? Então você vai ter que abrir a sua ficha, clicar no seu token e clicar em iniciativa na sua ficha. Eu tô assim, realmente, como sempre, eu faço aqueles personagens super legais, assim, aí é a ninja, né? Tipo assim, é a última da iniciativa. Beleza. Não, Eu não sou o último de iniciativa, cara. Então, o Tartuque, ele cria, né, o fogo dele. E no caso, nesse round, eu vou dar iniciativa pra ele, porque ninguém sabia... desculpa, eu vou dar vantagem pra ele, porque ninguém sabia que ele tava ali, sabe? Ninguém tá preparado pra lutar